Muito boa tarde, tudo bem aí? Olá, obrigado pela presença de vocês. Vamos começar? Já está aí? Gente, eu estou aqui com o privilégio de falar sobre esse tema que eu sou apaixonado, ainda mais no palco principal. Então, minha primeira palavra aqui é de agradecimento a vocês todos, o fato de vocês estarem aqui, agradecer a toda a equipe da Campus pela oportunidade de subir nesse palco. É sempre um grande prestígio poder estar aqui e a minha ideia com vocês é falar um pouco desse mundo dos drones, passado, presente e futuro também, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Carlos. Eu sou um dos fundadores do Mirante Lab, que é um laboratório que fica lá no centro de São Paulo. E deixa eu deixar o meu celular aqui para eu controlar o tempo. E esse laboratório é um laboratório de arte e tecnologia que eu fundei com um grande amigo, o Guilherme Cominami. E o nosso propósito é usar a tecnologia para ações de impacto social, para transformação. E eu acho, apesar dessa diferença entre arte e tecnologia, eu acho que as duas coisas são uma só, porque tratam do processo criativo, tratam da novidade, né? É só o meio que muda. Eu tenho uma formação em computação, então eu sei que vocês que estão aqui talvez tenham uma afinidade com esse tema. Fiz um mestrado em inteligência artificial e agora eu faço um doutorado em computação natural, que eu vou contar depois no meio da minha palestra do porquê, para quem não sabe o que é esse tema, o que significa computação natural e qual é a ligação da computação natural com o mundo dos drones, tá? Bom, nesses 45 minutos, também é muito importante para mim saber um pouco de vocês. Claro que não dá para eu perguntar um a um, né? Porque vai demorar mais do que os 45 minutos. Então eu vou fazer umas perguntas básicas, só para eu ter uma ideia da plateia, tá? Quem aqui já pilotou um drone? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas, né? Antes eu começava essa palestra perguntando assim, quem tem um drone? Hoje em dia essa pergunta, quem tem um drone não, quem já tinha visto um drone? Hoje em dia essa pergunta não faz mais sentido, porque o drone quase que na totalidade das pessoas, todo mundo já viu, o que é um sinal da popularização dessa tecnologia, né? E em 2015, talvez se eu fizesse essa pergunta, a maioria das pessoas dissesse não, nunca vi um drone, não sei nem o que é. Né? Ok, dos que já pilotaram aí, que levantaram a mão, quem tem um drone? Alguém tem drone aqui? Tem um drone. Pouca gente. Ok, o que me dá um panorama de que talvez vocês não estão tão por dentro dessa tecnologia assim ou não. Enfim, já me dá uma dimensão melhor para eu continuar aqui. Falando um pouco de história, pouca gente sabe, mas o nome drone, ele vem do inglês, que é o nome que se dá para o zangão, né? A parte do macho da abelha, justamente por causa do barulho que eles fazem. Para quem já viu um drone, provavelmente todos já viram. Quem não viu ainda, por um acaso, temos a arena de drones lá fora. E quem nunca pilotou, tem a oportunidade de pilotar lá também. O drone, então, vem desse termo popular, que significa zangão, por causa do barulho que ele faz. E ele tem aquele barulho característico dos motores. Mas eu falo que é um termo popular porque o nome drone pode ser usado para várias coisas. A origem dele é militar, como está aparecendo aí na tela. A primeira vez que se usou esse nome foi na Alemanha. É um nome que foi dado para uma bomba que voava e aí deram o nome de drone. Mas hoje eu falo que é um termo popular porque ele está ligado a esse multirotor que a gente conhece, que tem 4 hélices na maioria das vezes, mas também tem quem chame drone a qualquer objeto que voa e de forma autônoma, por exemplo. Já tem uma outra vertente que fala, não, drone não precisa nem voar. Ele atua de forma autônoma, então vou chamar de drone. Tem um pessoal na Europa que tem um submarino e eles dão o nome de drone porque ele mergulha lá sozinho.
O que eu quero dizer com essa história toda é que drone é um termo popular. No Brasil, o nome oficial, só para vocês saberem, é VANT, que é Veículo Aéreo Não Tripulado. Esse é o nome oficial. Mas a ANAC, o Ministério da Aeronáutica todo, eles, do Ministério da Defesa, né, Aeronáutica, eles todos reconhecem o drone hoje como, sim, uma aeronave, marca esse nome, é importante, como uma aeronave que tem, na maioria das suas vezes, 4 motores, pode ter 6, seus múltiplos, e que, sim, é uma aeronave que caiu no gosto popular, e por isso a importância da gente falar desse tema, trazer ele para um evento como esse, porque é muito importante saber o que está acontecendo. Né? O drone, ele tem uma soberania de fábrica, que é voar sobre a nossa cabeça, e que, com essa soberba, né, ele está acima da gente. Então a gente tem que fazer o quê? Trazer o drone para perto, enfrentar ele, olho no olho, ter massa crítica para poder dizer o que vem por aí e saber lidar com ele da melhor forma. Certo? Só um pouco de história para vocês, um pouco da realidade de negócios para quem tiver interesse nesse tema. Acho que todo mundo, né? A Price lançou no começo desse ano uma pesquisa que diz que o mercado de drones até 2020 deve atingir a marca de 127 bilhões de dólares em serviços. É muita coisa. Para quem não tem noção do que é 1 bilhão, porque eu mesmo não tenho dificuldade. Outro dia um professor me falou que se você contar até 1 bilhão e você demorar 1 segundo para contar cada numeral, isso sem contar quando você estiver falando lá no 3.459.900, você vai demorar mais que 1 segundo. Mas se você ficar 1 segundo para contar cada número, adivinha quanto tempo você vai demorar para chegar em 1 bilhão? Só para ter uma dimensão do 1 bilhão. Tem ideia? 33 anos você vai ficar contando até chegar em 1 bilhão. Pode fazer a conta, quem não está acreditando, pega 1 bilhão, começa a dividir por 60, 60, depois chega no 365, 24, enfim. Você vai chegar em 33 anos. Então 1 bilhão é muita coisa e a gente está falando de um mercado que deve atingir, segundo a Price, 127 bilhões de dólares. Vamos supor que a Price esteja errada. Pode ser. E que ela erre feio, muito feio, e não atinja 127 bilhões, e atinja 5 bilhões. Já é coisa pra caramba, né? Qualquer um de vocês que fatiar em um pedacinho desses 5 bilhões, tá feito, de dólares. Só para dar uma dimensão, também, as áreas de serviço que devem ter mais negócios, está aqui, infraestrutura, agricultura, transporte. Transporte aparece em terceiro lugar. Guarda aí na cabeça que eu vou falar disso mais tarde. Bom, os drones estão cada vez mais populares. Colocar? Eu tinha guardado o meu na... Era só para aparecer a minha camiseta. O meu está aqui na minha... Só para apresentar. Vou colocar. É porque eu ganhei essa camiseta e eu estava muito feliz com ela. E eu queria exibir, eu não queria o crachá escondendo, mas tudo bem. Tá ótimo. Eu gosto do meu crachá também. Bom, os drones estão cada vez mais famosos. Aqui na tela, vocês têm 4 modelos que são muito famosos. Um deles eu espero poder voar ele aqui, se der certo, para quem nunca viu. Vocês vão ter que me ajudar. O mais famoso de todos é o Phantom 4. É o drone que quando eu falo assim, você já viu um drone? As pessoas falam assim, eu já. Qual? Aquele branquinho, bonitinho, parece um iPhone que voa. É o Phantom 4. Parece um iPhone e faz sentido isso, porque a DJI, ou DJI, como vocês quiserem chamar, a fabricante desses 3 drones aqui, ela tem uma parceria com a Apple para venda desse drone. Então eu acho que deve ter um porquê dele ser branquinho, bonitinho assim. É o Phantom 4, ele não é só bonitinho, mas ele também é bem poderoso. Para vocês terem uma ideia, só para dar um panorama da realidade dos drones hoje em dia, esses drones, esses 3 que eu mostrei para vocês, eles fazem tudo isso daqui, ó. Com exceção da autonomia da bateria que muda um pouco de um para o outro, mas em geral eles têm uma ótima autonomia. O Spark tem 15 minutos, mas o Phantom vai mais de 25, o Mavic também.
Eles têm essas funções, Active Track, Follow Me e tal, que eu não vou entrar no detalhe de cada uma, mas só para vocês terem uma ideia, todos eles têm o recurso, por exemplo, de colocar ele no alto, apertar um botão ali na tela e esse drone começar a seguir você. Sem controle, posso deixar o controle remoto no chão, começa a andar e ele segue. As pessoas falam, é verdade, ele segue mesmo? Segue. Eu já fiz o teste, procura lá no YouTube, vocês vão ver, não só eu, um monte de gente já fez. Então eu posso, sei lá, ser um esportista, estou lá andando de bicicleta, começo a andar, falo assim, eu queria me filmar. Mas como é que eu faço? Estou sozinho, como é que eu vou pular? Não, bota ele no ar, aperta um botão, ele te segue, é incrível. Muito poder computacional nisso. E eu conto essa história só para vocês saberem que isso não é novidade. Já é uma realidade. Eu tenho um drone aqui, ó, nessa malinha, que faz isso. Desse tamanho. Então, isso é o que a gente já tem hoje. Daqui a pouco eu conto para vocês o que vem por aí. Para não falar que eu estou fazendo propaganda da DJI, porque eu não ganho nada com isso, eu trouxe uma outra fabricante também, que é essa francesa, chamada Parrot, ou Parrot, como quem gosta de chamar no inglês. A Parrot faz diversos drones muito legais também. Um deles está aqui. Onde está? Esse Swing, aquele Airborne ali, todos eles são drones mais voltados para recreação. Você consegue brincar com eles, fazer coisas, eles têm uns que soltam coisinhas, arminha e etc. É legal, mas também esses drones têm um potencial incrível na academia. Se vocês viram o pessoal da Black Bee, aí, eles estão ali, ó, galera de amarelo, eles usam um drone chamado Bebop, que é dessa Parrot aqui. Vocês podem conversar com eles, eles vão explicar para vocês. Como é que eles usam isso? Usam para esses drones ganharem o recurso de serem autônomos e eles mesmos programam esse drone para ele fazer as funções. Quer dizer que o drone é programável? É, também. Esse aqui você compra na loja, bota ele na sua casa, conecta via Wi-Fi com ele e começa a mandar script. É incrível. Os meninos lá sabem, vocês podem falar com eles sobre isso. Eu, Carlos e o pessoal do Mirante, enfim, a gente tem uma pesquisa que eu vou falar para vocês no final, que também usa um desses drones. Então, apesar dele ser, em princípio, de recreação, ele também tem esse potencial incrível de ser usado para pesquisa, para hackear, para fazer coisas. Eu sei que vocês gostam disso, então fica a dica aí, quem quiser ter um drone para programar e fazer coisas com ele, a Parrot é uma ótima. Porque o da DJI, ele é bem fechado. Ele é incrível, mas assim, você não sabe como é que ele faz aquilo. Já tem um ou outro que tenta hackear, mas não é tão simples assim. Legal. Agora, onde os drones estão sendo utilizados hoje em dia? Muita gente conhece o drone como uma máquina fotográfica que voa. Quem chame dessa forma. E ok, ele realmente, esses drones da DJI, por exemplo, tem ótimas câmeras, eles fazem voos incríveis e fotos e vídeos maravilhosos. O Phantom 4, por exemplo, filma em 4K. E se você diminuir um pouquinho essa resolução, você chega a 120 frames por segundo. Quem é do audiovisual aí sabe do que eu estou falando. 120 frames por segundo é coisa pra caramba. Dá para você fazer um super slow com esse drone e ele fica parado no céu como se fosse um tripé. Essa informação vale a pena pensar sobre o ponto de vista da revolução que esse drone está fazendo no mercado de audiovisual. Esse tipo de drone. Eu conheço um monte de fotógrafos que faziam imagem aérea, quer dizer, não conheço um monte assim. Conheço um ou dois que fazia foto aérea com helicóptero e falou assim, cara, eu não alugo mais helicóptero para fazer. Eu comprei um drone, eu tiro da mochila e faço a mesma imagem. O drone chega mais perto da cena sem perturbar, acessa lugares que o helicóptero não entraria, a um custo mais baixo e menos risco. Porque não tem piloto lá, né? Se ele cair, e cair numa área que não seja desastrosa, né? Ninguém morre. A não ser que ele caia no meio da avenida, aí é perigoso. Agora, eu trouxe para vocês aqui muitos outros casos de uso de drone que vão além dessa coisa da máquina fotográfica que voa.
E algumas pessoas sequer imaginavam que o drone seria capaz disso. Nessa lista que eu tirei desse site aqui, ó, chama Dr. Drone, tá na internet, tem 40 casos ou até mais. Drone usado em situações de emergência, na arquitetura, segurança, mídia, agricultura, negócios, no meio ambiente, como hobby, esporte e um monte de outras coisas. Eu trouxe umas que eu acho as mais legais para vocês verem que são diferentes da máquina fotográfica que voa. Uma delas, que é uma realidade, é o drone sendo usado no auxílio ao resgate de pessoas. E isso é uma realidade brasileira. No Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, o pessoal construiu um drone, que é esse vermelhinho que está aí, os bombeiros mesmo, que carrega uma boia. Já imaginaram? O que acontece? Esse drone fica lá na praia. Se eventualmente alguém está se afogando, o bombeiro vai pular para chegar até essa pessoa. Mas imagina, maré forte, as ondas batendo, o bombeiro vai ter uma dificuldade. Se o cara estiver longe ainda, se afogando, o drone levanta, carrega essa boia aqui, vai lá e solta a boia pro camarada. Se ele der a sorte de pegar, ele ganha uma chance maior para sobreviver. Mas é uma chance maior. Então assim, é um drone sendo usado numa aplicação não trivial, que a gente nunca imaginou. E é uma realidade já. Está aqui no Brasil, está no Rio de Janeiro. Nós, do Mirante, usamos o drone, por exemplo, lá em São Paulo, para procurar foco do mosquito da dengue. São Paulo passou por acho que todo o Sudeste, né? Passou por um problema sério de epidemia de dengue e a gente usou o drone para procurar foco do mosquito. A gente entrava em lugar que ninguém via, procurava lá, ó, tem algumas fotos aqui, a gente achava caixa d'água aberta, cheia de água ali, casas abandonadas com piscina, e a piscina era um criador enorme do mosquito, e por aí vai. E também levava o drone para as secretarias, tipo na primeira foto ali, para explicar o que era possível fazer com ele. E para qual não foi nossa surpresa, a gente viu que o drone dava para ser usado para muitas outras coisas de saúde. A gente achou foco de caramujo, achou caramujo que eu não sabia, mas é uma praga. Vocês sabiam disso? Caramujo carrega dentro dele ali, ele pode carregar até vírus da meningite, umas coisas sérias, eu não sabia. E ele se autofecunda, é uma loucura. Caramujo, escorpião, enfim. Mas não estou aqui para falar de nojeiras, estou para falar de possibilidades do uso do drone. Agora, uma das coisas que eu mais gosto é o drone relacionado a eventos, a uma coisa que mexe com o lúdico, com o artístico, e o drone sendo usado nas festividades de modo geral. Aqui na foto tem um balé que foi feito pelo pessoal do Cirque du Soleil, tem um número do Cirque du Soleil só com o uso de drone, em que esses lustres aí, eles viram, são drones, né? E eles fazem um espetáculo maravilhoso. Tem no YouTube, procura lá, drones do Cirque du Soleil, vocês vão achar. E essa mistura da luz com o drone e o som vira uma coisa maravilhosa. No Rock in Rio, agora em setembro, vocês devem ter visto, o pessoal fez lá um show de drones, né? Um pessoal da Áustria que trouxe. O pessoal da Black Bee está tentando fazer um parecido, que eu sei. A gente também, vamos trocar. E isso foi bem legal. Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. Agora eu vou pedir para o meu amigo colocar o vídeo. Chegou aquela hora que a gente combinou do vídeo, que é um projeto da Intel. Bota um som, porque a música é importante. Ele é bem legal, porque a mistura de luz e som e drone gera isso aqui, ó. É um vídeo de 1 minuto e meio que vale a pena assistir. Esse projeto chama Drone 100. It's pretty similar to tune an instrument. You have to make sure that every component of it is working properly. Juntaram um monte de drones, cada um com LEDs ali embaixo, numa área, e uma orquestra. Vocês estão ouvindo bem aí? Olha que legal que fica.
Sensacional, né? É bonito, eu fico todo arrepiado quando eu vejo esse vídeo que botaram 100 drones e uma orquestra e deu no que deu. Bom, a gente não tem patrocínio da Intel, tá? Nenhuma propaganda aí, mas a Intel é totalmente ligada à tecnologia. Para vocês verem o drone usado na arte. A parte que eu mais gosto. Outra coisa que é bem legal e que está totalmente ligada a Campus Party é a corrida de drone. O drone também pode ser usado como esporte. A corrida de drone desde 2014 é considerado sim um esporte. E na Campus Party esse ano a gente fez o primeiro campeonato brasileiro de drones. Nunca tinham trazido essa corrida para cá antes. E essa aqui é uma foto da primeira corrida que a gente fez em São Paulo. E a última etapa desse campeonato foi na Bahia, na Arena Fonte Nova, onde a gente teve o privilégio aí de usar o gramado todo do estádio. E a corrida de drone é uma coisa muito legal de ver. Os drones de corrida chegam a 150 km por hora. E por isso eles precisam desse espaço todo para voar. E é sim um esporte e está apenas começando no mundo. A gente está escrevendo essa história junto com a Campus aqui no Brasil e tem oportunidade ainda para todo mundo virar piloto e ser o grande campeão da próxima vez. A maior campeã do mundo dessa modalidade é uma menina de 11 anos, da Tailândia. Então fica a dica aí para as meninas principalmente, porque é um esporte que está nascendo e a gente tem um esforço danado para trazer mulheres para esse esporte, que é importante que vocês pensem nisso, porque mais uma vez está lá, dominada a maioria são homens, mas tem espaço ainda para as meninas. Tem uma mexicana que foi na Campus de São Paulo, a convite nosso, e ela foi lá mostrar em meio a 32 pilotos que ela era uma mulher e ela estava ali para disputar também. Então, fica o recado para vocês, o drone no esporte, estou falando das aplicações do drone no mundo atual. Eu não poderia ir embora desse palco sem falar uma coisa que é chata, mas é importante porque eu tenho um compromisso com o pessoal da aeronáutica. Mentira, mas eu tenho um compromisso pessoal de que todo mundo que participa da minha palestra saia falando assim, olha, tem lei no Brasil para uso de drone? Tem. A resposta é sim. Em maio, a ANAC lançou uma nova resolução que fala sobre isso. Entre as coisas, obviamente eu não vou passar por esse fluxograma inteiro aqui, né? Mas entre as coisas importantes está lá, olha, todo drone maior do que, com mais peso do que 250 gramas, precisa ser registrado na ANAC se você for fazer um uso comercial dele. Sabiam disso? Não. Mas é fácil o processo de registro, é só entrar lá no site. Outra coisa importante, e é a última que eu vou falar sobre legislação, existe um limite de altura para voar drone no Brasil, que é 120 metros. Esses drones todos que eu estou mostrando para vocês, eles voam muito mais que isso. Mas se você passar de 120 metros no céu do Brasil, você corre o risco de se chocar com um helicóptero, porque a partir de 120 metros já é a fatia do céu de helicópteros. O céu é todo fatiado. Então, saibam disso, ok? Não façam a brincadeira de, deixa eu ver até onde esse drone vai e sejam os primeiros a causar um acidente. Porque ia causar um acidente. Porque ia causar um acidente. Porque ia causar um acidente. Tu e o motoboy. É mais rápido, é seguro. Não que eu tenha nada contra os motoboys, eles podem virar todos pilotos de drone para mim, tá tudo certo. Mas o drone pode carregar coisas e fazer entregas. E isso vai ser revolucionário. Na tela aí, olha, tem uma empresa chamada Matternet, que é uma empresa de uma mulher, Paola Santana, que é da República Dominicana, mas hoje ela mora lá no Vale do Silício, em São Francisco. Ela criou essa empresa e a principal aplicação dela é na África. E ela usa os drones para fazer entrega de medicamentos em lugares que são até próximos, mas a estrada para chegar lá não é nada fácil. Então você tem uma localidade, sei lá, de 1, 2 quilômetros, que em linha reta para o drone é fácil, pega o medicamento, bota numa caixinha, vai lá e entrega. Isso a Matternet já está fazendo na África. A Amazon, o Correio da Suíça, a Domino's Pizza, todos eles já fizeram brincadeiras de entregar coisas com drone. Isso ainda não é permitido, mas é só uma questão de processo. Não que seja fácil, mas precisa ser definido um processo para isso acontecer. A tecnologia já está toda pronta.
para usar drone para fazer entrega. E em casos como o continente africano, em regiões de difícil acesso, já está sendo usado uma aerovia construída prontinha para isso. Acreditam em mim agora que ele vai mudar? Agora, tem os mais otimistas, que falam que o drone vai fazer transporte de pessoas. Na foto aí, não é uma mentira, apesar desse pessoal estar com uma cara meio estranha, mas aqui é um drone que foi lançado em Dubai, e Dubai está se comprometendo a ser o primeiro lugar onde se tem transporte de pessoas com drone. Esse protótipo voa de verdade, e eles estão falando que vão fazer um táxi aéreo aí. Todo mundo quer isso, né? Pois é. Aí eles são otimistas, eles falam que até 2020 está funcionando. Eu não sei, eu acho que até 2020 talvez a gente tenha transporte de coisas. Pessoas é sempre mais complicado, né? Mas também a tecnologia está pronta. Talvez precise de um ou outro ajuste adicional aí, mas é uma possibilidade. O que mais que vem por aí? Cada vez mais poder computacional embarcado nesses drones. Esse cara da foto é um cara que eu admiro muito, é um italiano, chamado Raffaello D'Andrea. E ele tem feito pesquisas, o pessoal da Black Bee deve conhecer. Ele tem feito pesquisas de algoritmos para esses drones fazerem cada vez mais coisas. Eu trouxe um vídeo de uma coisa que ele faz e o pessoal vai mostrar para mim agora, vai colocar o vídeo no ar, se eles estiverem olhando para mim. Agora é a hora do vídeo 2. Estão conversando, tá tudo bem. Amigos, play no vídeo. Ótimo. É um vídeo de 30 segundos que vocês vão ver esse drone do Raffaello, ó, jogando ping-pong com ele. Ele joga a bolinha, o drone rebate. Não tem piloto aqui, tá? E depois tem um corte de um drone carregando uma taça sozinho e equilibrando uma taça com líquido. E ele se mexe de acordo com o movimento que ele está fazendo ali. Vocês vão ver que ele vai se mexer e ele não deixa a taça cair, muito menos o líquido que está dentro dela. Essa é uma pesquisa desse grupo que tem aí uma parceria com um monte de pesquisadores. Agora eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa, que é um diferencial dessa pesquisa. Essa sala que o Raffaello tá, ela é completamente monitorada. Ela tem câmera, ela tem laser, ela tem um monte de coisa. E ele tem lá atrás um computador, um servidor que está recebendo essas informações todas, recebendo as informações todas dos drones, conversando e fazendo os drones fazerem esses movimentos. É um computador central, é uma arquitetura que tem um sistema central controlando. Guardem isso, porque é uma diferença de abordagem do que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Outra questão importante é que os drones estão cada vez menores. Na palma da mão ali, ó, do cara, é um drone que a gente tem lá no Mirante. Esse dronezinho aqui voa com controle, ótimo. Esses outros todos são protótipos. Vocês já devem ter visto lá no Black Mirror, os caras falando que os drones vão substituir as abelhas para polinizar. Eu também, não sei se para polinizar, mas que eles podem ficar daquele tamanho pequenininho e serem autônomos e agirem em coletivo, eu acredito piamente. Não só acredito, como estou estudando para isso. A gente tem uma parceria com a Universidade Mackenzie, que fala sobre o enxame de drones. Lembra no começo que eu falei sobre computação natural, que é um dos objetos de estudo? A computação natural é a computação inspirada na natureza. É a computação que olha para a biologia, olha para a natureza e os organismos vivos, etc., e se inspira em como eles funcionam para resolver problemas que são difíceis de resolver dentro do computador. Quem é de computação aí sabe o que é algoritmo, enfim. Para quem não sabe, o algoritmo é a receita de bolo, é o que faz o software funcionar, né? Numa maneira aí bem superficial de falar. E a computação natural, então, cria algoritmos inspirados em coisas da natureza. Quer ver um exemplo? Vocês sabiam que aquele algoritmo de cálculo de rota dentro do Google Maps,
ele foi inspirado. Quando você fala assim, vou sair aqui do centro de BH, vou lá para Inhotim, sei lá, calcula uma rota para mim. Como é que ele faz? Aquele algoritmo que faz aquilo se inspira no modo como as formigas fazem para achar alimento. A formiga sai lá da sua colmeia, começa a andar aleatoriamente, e aí ela encontra uma fonte de alimento. Ou não, ela começa a andar perdida. No momento que ela encontra uma fonte de alimento, ela começa a liberar um feromônio no chão. Tanto é, vocês já fizeram aquela sacanagem de criança que você está vendo um rastro de formiga passando, você vai lá e passa o dedo, aí a próxima formiga que vem na fila para? Porque ela perdeu o rastro de feromônio dela. E usando essa técnica, o pessoal criou algoritmos de cálculo de rota e de definição de menor caminho. Porque, apesar da formiga, aquele ser individual, sozinho, ser simples e de baixíssima complexidade, a colônia é muito inteligente. Ela calcula o melhor caminho, ela se defende, ela se auto-organiza, ela limpa a sua colônia. Tudo isso, gente, sem um controle central. E aí é que eu falo para vocês da diferença, aqui eu vou fechar tudo, da diferença entre a proposta do Rafaelo e a nossa proposta aqui no Brasil. Você ter um controle central limita muito as coisas. Limita o quê? Esse controle central tem que ser capaz de gerenciar tudo. Se você tiver 100 drones, como aquele enxame lá da Intel que eu mostrei para vocês, muito bem. Se você tiver 1000 drones, vai ficar um pouco mais difícil. Se você tiver 1 milhão, como faz? Provavelmente esse computador central não vai conseguir fazer, não vai conseguir gerenciar, porque tudo tem um limite. Agora, se esses indivíduos sozinhos se auto-organizarem sem um controle central, você pode escalar o infinito. E é assim que a natureza faz. Uma colônia de formiga tem lá milhões, sei lá quantas formigas. E não tem uma rainha falando, vocês vêm pra cá, vai buscar alimento. Não, vocês aqui, não. A rainha tá lá só para botar ovo. As formigas sabem o que tem que fazer. E o comportamento coletivo emerge. E é isso que eu fecho falando para vocês, que eu acredito que é o futuro. São os enxames de drones, sim. Em drones autônomos, que se auto-organizam. E é isso que a gente está estudando em parceria com o Mackenzie, no Mirante, é uma coisa completamente inovadora. E é baseado num único algoritmo, é a última coisa que eu vou mostrar para vocês. É um algoritmo chamado algoritmo de Boids. Alguém aí já ouviu falar nessa história? Vocês que são de computação vão escutar. O algoritmo de Boids, ele se baseia em 3 regras. Inspirado em como os pássaros fazem os seus movimentos de revoada pelo mundo, alguém foi lá, um pesquisador, e olhou e falou assim, cara, como é que esses pássaros, eles voam de um lugar para o outro, ou fazem esses movimentos harmônicos, orquestrados, sem um líder? Como é que isso acontece? E aí, descobriu-se que com 3 regras básicas, você tem uma simulação desse movimento muito parecida com o que acontece na realidade. E as regras são essas. Cada boide, ou cada indivíduo, cada pássaro, ele tem que ficar o mais próximo do seu vizinho, do lado, sem saber, ele não precisa saber quem é. Basta estar mais próximo. Ele tem que estar próximo, mas ele não pode bater. Então fique próximo, mas não bata. É a segunda regra. E em terceiro lugar, eles mantêm a mesma direção e velocidade da média. Então, opa, a galera tá correndo, vou correr também. Ah, a galera tá indo para lá, vou para lá também. E, gente, acreditem, ao implementar isso num software de computador, com elementos individuais, cada um seguindo essa regra, sem definir um controle central, você tem esse mesmo mecanismo, ou muito parecido. Vou pedir para o meu pessoal ali soltar esse último vídeo que mostra uma simulação. Ó, nessa simulação, o cara vai lá, é um software, ele vai colocar um boide. Quando ele clica, vai aparecer já já. É um pássaro. Na hora que ele coloca isso, cada um está com as mesmas regras implementadas, tá? Ele coloca um segundo, coloca um terceiro, ó. Vão observando, o movimento de revoada vai surgindo, tá vendo? Não está pré-programado. Isso acontece, ele emerge esse movimento coletivo. Ó,
Colocou um monte. E ele pode colocar quantos ele quiser. Na próxima tela, nos últimos segundos, vocês vão ver ele está colocando uns obstáculos ali. Eles evitam o obstáculo sem colidir e se aproximam. E ó, o movimento de revoada vai surgindo. Aí é uma outra imagem com mais um monte. Ó. Inicialmente eles saem meio aleatórios e depois ele fala, opa, tenho que ir para o mais próximo. Certo? A pesquisa, então, consiste em fazer esse mesmo comportamento dos boids nos drones. Se a gente conseguir implementar drones que sejam capazes de executar o mesmo comportamento dos boids aqui, a gente tem um enxame de drones. E aí, qual seria a aplicação disso? Aí sim, eu consigo fazer 1 milhão de abelhas artificiais executarem tarefas para mim. Uma abelha sozinha não levanta um Carlos, apesar do Carlos ser um ser leve no mundo. Mas 1 milhão de abelhas, talvez não. 1 bilhão de abelhas, babei. 1 bilhão de abelhas, talvez me levante. E uma abelha muito baratinha, que custe centavos, eu falei para vocês que a tecnologia está ficando cada vez mais barata e menor, pode compensar. Então, eu acredito que o futuro maior dos drones está aí. No enxame e na metáfora, que é a que justifica tudo o que está acontecendo aqui. A Campus Party é um lugar onde o que mais acontece é o compartilhamento. Não existe um controle central. Está todo mundo aqui compartilhando coisas e se ajudando. A gente está, como bicho, fazendo o que os nossos outros seres vivos, parceiros, fazem também. E é essa a metáfora que eu acredito, é esse que eu acho que vai ser o futuro da tecnologia. Para acabar, eu tenho um compromisso de voar um drone em toda palestra que eu dou. É sempre um risco, né? Mas, se funciona, é legal de ver. E como eu estou falando de uma palestra aqui de futuro dos drones e falei da realidade, etc., eu trouxe aqui um Spark. Quem não viu ainda, vai torcer aqui comigo para ele funcionar. O Spark, ele tem tecnologia de reconhecimento facial, ele voa sozinho, ele é autônomo, ele faz um monte de coisa. Eu tenho 10 minutos e eu vou botar o Spark aqui para voar na frente de vocês. Torçam para dar certo. Se não der, vocês vão aceitar e a gente mostra lá fora, tá? Eu olho para o Spark, peço para ele me reconhecer. Ele disse que não quer agora. Eu vou virar para cá, talvez por causa da luz. Vou tirar o microfone. Tá tentando, não deu. Agora foi. Ele vai voar. Pronto. Tá aí o Spark voando sozinho no palco. Eu confio nele, ele confia em mim. E eu posso controlar o Spark com a minha mão. Para mostrar para vocês que isso já é uma realidade. Vem para cá, Spark. Não bata. Vem para cá. Volta. Eu posso fazer ele descer um pouquinho. Posso fazer ele subir. E eu poderia até pedir para ele tirar uma selfie da gente. Mas eu não vou ser tão ousado assim. Porque a gente nunca sabe o que a tecnologia pode fazer. Mas está aqui um objeto que é uma realidade. É um drone que tem visão computacional. Ele pode ser autônomo. Ele tem GPS, tem câmera, tem sensor. O sensor que está na frente dele é muito parecido com o sensor... Fica parado aí. Com o sensor do Xbox. Deixa eu voltar ele para cima. Ele fica bravo, ele começa a ter comportamento próprio. Aí, sobe, para. Ele tem um sensor muito parecido com o Kinect na frente. E para pousar, a gente bota a mão embaixo dele. E ele pousa na nossa mão. Deu certo. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.